Queridos irmãos, que a boa mão do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a Escritura, a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, Efésios 4, de 1 a 6. O tema da mensagem nesta noite é buscando a unidade por meio de atitudes corretas. Buscando a unidade por meio de atitudes corretas. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, crendo que ela é inspirada, que ela é inerrante e que ela é suficiente para todas as coisas. E nesta hora, Pai, pedimos-Te que pelo Teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente, traga compreensão ao nosso coração da Tua vontade revelada. Usa, ó Deus, o Teu servo como um instrumento nas Tuas mãos para a proclamação fiel da Tua palavra. Nós Te pedimos isso, em nome e nos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós chegamos então ao capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E nós precisamos entender que até o capítulo 3, o apóstolo Paulo se dedicou à doutrina, à seção doutrinária da carta. É como alguém que vai construir um prédio, primeiro ele faz a fundação e depois ele continua o edifício. Então os 3 primeiros capítulos é essa fundação doutrinária. E do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo então nos chama a uma vida prática em resposta a tudo aquilo que ele ensinou. Eu quero aqui fazer um brevíssimo resumo para que a gente entenda o fio da meada. Paulo então disse que a Trindade está agindo em nós. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, o Filho nos redimiu pelo seu sangue e o Espírito Santo nos selou. Depois disso, Paulo faz uma oração para que aqueles irmãos entendessem essa verdade, para que eles compreendessem a riqueza dessa grande verdade que Deus está operando por meio do Filho e por meio do Espírito. Imediatamente, Paulo ele trata de como Deus nos salva, Efésios 2, de 1 a 10, que foi pregado pelo seminarista Guilherme. E ele mostra então que a salvação é pela graça mediante a fé. Logo na sequência, no final do capítulo 2, Paulo faz uma oração e expressa um desejo, mostrando que Deus, por meio da cruz, uniu gentios e judeus. Ambos agora fazem parte de um mesmo corpo. Aquele muro de separação foi derrubado, e existe apenas uma igreja, e essa igreja é composta de todos os salvos pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele fala do seu trabalho missionário. Ele fala que o seu chamado é para revelar o mistério de Cristo, ou seja, trazer os gentios à fé. Esse era o grande mistério. E é isso que Paulo está fazendo, pregando o evangelho aos gentios. E no final do capítulo 3, que foi a mensagem de domingo passado, Paulo ele termina então esse fundamento, essa fundação, orando para que aqueles irmãos fossem então fortalecidos espiritualmente, para que aqueles irmãos estivessem arraigados e alicerçados em amor. E Paulo termina orando para que os crentes fossem tomados de toda a plenitude de Deus, que é a imagem restaurada de Cristo em nós. Então, depois do capítulo 3, Paulo segue agora da doutrina para a prática, da ortodoxia para a ortopraxia. Paulo, ele entende que uma vida sem doutrina é legalismo, ou melhor, uma doutrina sem vida é legalismo, é um puro farisaísmo. Mas Paulo também entende que uma vida sem doutrina é superficialismo, é uma vida vaga, é uma vida sem fundamento. É como construir uma casa sem uma boa fundação. Então Paulo vê que a doutrina e a prática são os dois lados da mesma moeda, são as duas pontas da mesma corda. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, vocês precisam experimentar a doutrina na vida. Vivam tudo aquilo que foi ensinado até o capítulo de número 3. Então nós não podemos perder de vista que Paulo
ele começa exortando. Veja lá, por favor. Olhem para o versículo de número 1. Veja como Paulo começa essa sessão prática. Paulo diz assim: rogo-vos. Aqui, na verdade, rogar é uma exortação solene. Eu chamo a sua atenção. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É como um juiz que vai dar uma sentença. É algo muito solene. Muito solene. Então Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Então ele fala aqui como alguém que tem autoridade. Eu estou sofrendo por amor a Cristo. E como apóstolo, como fundador da igreja, eu rogo a vocês, eu exorto vocês, a quê? A que andeis de modo digno da vocação a que fosses chamados. O que Paulo está dizendo aqui não é uma dica, não é um conselho, não é alguma coisa que você pode fazer ou não. É uma exortação solene. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês que vocês vivam de acordo com o chamado que vocês receberam. Se vocês são salvos em Cristo, então vivam como salvos em Cristo. Imagine um pai chegando para um filho na formatura do curso de medicina e dizendo para ele: bom, se agora você é médico, então seja médico. Se você é um advogado, então faça isso muito bem. Se você é um pedreiro, então levante uma parede bem retinha. Se você vai estudar, então estude. O que Paulo está dizendo é: se você é crente, então viva como um crente. Se você foi chamado à salvação, então viva de acordo com esse chamado. Mas o que você não pode fazer é criar uma dicotomia, uma diferença, uma separação entre a sua doutrina e a sua vida. Antigamente, os mais velhos aqui vão se lembrar dessa expressão. Os nossos pais diziam assim: tem que ornar. Lembra disso? Essa expressão, tem que ornar. Eu me lembro da minha mãe às vezes, né? Vamos para a igreja, menino. E aí eu ia lá e escolhia a minha roupa, ela dizia: mas isso não está ornando. Quer dizer, a calça não está combinando com a camisa. A camisa não está combinando com isso, com aquilo outro. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos isso. Que a nossa vida, ela tem que ornar, tem que combinar com a nossa doutrina. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós falamos. Aquilo que nós professamos um dia aqui, na frente da igreja e diante de Deus, é aquilo que nós devemos viver. O culto dominical tem que ser o nosso culto diário. Eu não posso ser um crente no domingo e outro crente na semana. Eu preciso ornar o culto do domingo com o culto da semana. Eu tenho que ornar a minha doutrina à minha vida. Essas duas coisas precisam caminhar conjuntamente, amalgamadas, ligadas, e são coisas inseparáveis, portanto. Mas eu quero que você perceba que o apóstolo Paulo, essa é a tônica dele. Eu quero que você marque isso aí na sua mente, ou no seu coração, ou na sua Bíblia. Rogo a vocês que vocês andem de modo digno. Essa é a tônica, é o cabeçalho de tudo aquilo que Paulo vai falar no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Ou seja, tudo aquilo que vai ser dito é como vocês devem andar, é o que vocês devem fazer. É mais ou menos o seguinte: você termina o seu curso teórico de CFC. Lembra disso que você foi lá para a autoescola, sentou naquele banco e teve aula disso, daquilo outro, como funciona o carro, tomar cuidado com direção perigosa, etc. e tal, as placas, aquelas leis todas. E agora o seu professor de CFC diz assim: ok, agora nós vamos para a rua e vamos pegar isso tudo que você aprendeu no banco e vamos colocar em prática. O que Paulo está dizendo é: peguem isso tudo agora e vivam na vida de vocês. É isso. E hoje à noite nós vamos olhar então para a primeira coisa que Paulo chama a nossa atenção. E eu quero que você entenda que Paulo, ele poderia falar aqui de muitas coisas. Paulo poderia começar falando, por exemplo, da nossa vida moral, da nossa vida familiar, da maneira como nós vivemos no trabalho, da nossa relação com o dinheiro. Paulo poderia falar sobre muitas coisas, mas Paulo começa falando sobre o que, irmãos? Sobre relacionamentos. E por que Paulo começa a falar sobre relacionamentos? Porque relacionamento é tudo na vida.
É ou não é? A gente se relaciona com o nosso esposo e com a nossa esposa quase que 24 horas por dia, tirando o tempo que estamos fora do trabalho. Mas nós dormimos juntos, almoçamos juntos, vamos à padaria juntos, sofremos juntos, é relacionamento. Nos relacionamos com os nossos filhos, nos relacionamos na igreja, no conselho, na junta diaconal, nas sociedades. Nos relacionamos no culto, espiritualmente, fora do culto, antes do culto. Nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, no grupo do condomínio, com o vizinho que faz barulho em cima. Nos relacionamos com o vizinho de baixo, porque fazemos barulho para ele quando temos filhos pequenos. E eu louvo a Deus porque eu moro no primeiro andar, então eu não tenho esse problema. Porque se eu morasse, eu acho que já teria muito problema. Porque os meus filhos acordam assim, bem animados, e vão assim até dormir. Mas é relacionamento. Tudo é relacionamento. Nós nos relacionamos em sociedade. E Paulo, então, ele olha para isso e diz assim, olha, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês devem se relacionar na igreja, no corpo de Cristo Jesus. Então, hoje à noite eu quero trazer aqui, irmãos, 4 virtudes, 4 caminhos para nós nos relacionarmos bem. Então, a primeira maneira de nós buscarmos a unidade do corpo, esse é o tema, buscando a unidade, o primeiro caminho, veja aí na sua Bíblia, versículo 2. É agindo com humildade. Paulo diz assim, com toda humildade. A palavra humildade, ela tem 2 grandes significados na língua grega. Humildade significa humildade de mente. É uma mente um pouquinho para baixo, essa é a ideia. A palavra tapeinos. Mas humildade também pode ser ou significar alguma coisa que não se levanta muito do chão, tal como um tapete. Tapete, você nunca vê um tapete no teto, sempre no chão e todo mundo passa por ele. Essa é a ideia de alguém humilde, alguém que está por baixo, que vê as pessoas de baixo para cima. Agora deixa eu contar uma coisa que talvez você não saiba. No pensamento grego, a humildade não combinava com eles. Porque no pensamento grego, humildade não era uma virtude. A virtude era justamente o contrário, era o orgulho. O orgulho, sim, isso era visto como uma grande virtude no pensamento grego. As pessoas gostavam de falar bem delas mesmas. Elas gostavam das suas conquistas. É por isso que você vai lá para a Europa e vai naqueles países muito antigos, como Itália, por exemplo, e você vê lá o rosto de fulano, o rosto de Beltrano. Por quê? Porque eles gostavam de se exibir. Isso não é humildade, isso é orgulho. Agora vejam, a humildade estava atrelada a quem? A escravos, pessoas pobres e que não tinham nenhum conhecimento. Aquela pessoa diz, ela é humilde, quer dizer, ele é um pobre que não sabe nada e não vai para frente nunca. Essa era a ideia de humildade na cultura grega. Era uma pessoa sem valor. E não é interessante que Paulo ele pega justamente essa palavra usada para pessoas pobres e escravos, e essa é a primeira palavra que Paulo usa nos relacionamentos. E Paulo diz assim, sejam humildes. Sejam humildes. Aquilo que o mundo desprezava, a Bíblia exalta, sejam humildes. Que coisa interessante. Então a humildade, irmãos, é justamente o contrário do orgulho, da altivez, da arrogância, da soberba, da jactância, daquela pessoa que é altiva, ensimesmada, que se acha dono da verdade. A humildade é olhar as pessoas de baixo para cima. Humildade é entender que há pessoas melhores do que nós em certas coisas na vida. Você pega, por exemplo, um instrumentista, alguém que se acha o melhor. Em algum outro lugar desse globo tem alguém que toca melhor do que ele. Aí você vai dizer assim, nossa, uau, como você toca bem. Ele vai dizer, não, eu conheço um cara que toca melhor do que eu. Aí você vai lá naquele caso, não, tem um cara que toca melhor do que eu. Humildade é saber que sempre existe alguém melhor do que você em alguma coisa que você faz. Mas a humildade é também olhar para si mesmo e reconhecer as suas próprias falhas, antes de reconhecer as falhas dos outros. Olha como eu sou um pecador miserável. A humildade é falar bem dos outros, ao invés de falar bem de si mesmo. Aliás, Provérbios diz isso, né? Não sejam os teus lábios que te louvem, mas os outros. Irmãos, casamento, trabalho, vida, tudo só prospera, tudo só pode caminhar nos trilhos, se você começar sendo humilde. E na igreja é a mesma coisa. Se nós não formos humildes, nós nunca seremos cristãos de verdade.
segunda maneira de nós buscarmos a unidade, e eu preciso aqui correr porque o nosso tempo é bem curtinho. A segunda maneira de buscarmos a unidade é agindo com mansidão. A palavra mansidão, na língua grega, ela significa singeleza. A gente pensa sempre em manso, né? Mas mansidão tem a ver com singeleza, com doçura, com bondade. Olha que coisa interessante. Era uma palavra que os filósofos usavam muito, e Aristóteles usou muito essa palavra nos seus discursos. E Aristóteles entendia que humildade ou mansidão era aquela pessoa que tinha um espírito de conciliação, que nunca caminhava para os extremos. Alguém que procurava sempre um meio termo. Então, na filosofia aristotélica, ser manso era ser alguém conciliador, fugindo dos extremos. Aquela pessoa que sabe o momento e como deve se irar, como deve agir. A mansidão também era usada para um animal domesticado que obedece o seu dono. A ideia da palavra é um homem manso que sabe controlar os seus impulsos. Ele sabe a hora certa de falar, ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento certo. Então, ser manso é andar a segunda milha. Ser manso é dar a outra face. Ser manso é preferir o silêncio ao grito histérico e grosseiro. Ser manso é preferir a doçura ao ódio. Tiago, na sua carta, falando sobre aquela liderança ensoberbada, cheia de si mesma, ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Vocês se acham sábios e inteligentes aí no meio da igreja? Eu vou dizer para você quem é sábio e inteligente. E ele diz assim: então mostre, se você se acha sábio e inteligente, então mostre em mansidão, olha isso, mostre em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder. Então, se você é alguém sábio, mostre a sua sabedoria como? Sendo manso. Sendo manso. E sabe o que é mais interessante? Porque Pedro, ele dá uma pastoral para as mulheres lá na sua primeira carta, e ele fala uma coisa interessante. Isso aqui é para as mulheres mesmo. É tudo aplicável a nós, mas isso aqui Pedro diz às mulheres. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pedro não é contra a mulher arrumar o cabelo, nada disso, nem usar um anel, não é contrário a isso. O que Pedro está dizendo é: mulher, não procure chamar a atenção pela roupa que você usa, pelo estilo de cabelo ou pelas joias que você usa. Agora ele diz assim: seja, porém, o homem interior do coração. Agora veja, unido ao incorruptível, trajo, isto é, vestido de um espírito. Olha o jogo que ele faz. Então você quer chamar a atenção? Não chame pela vestimenta, mas seja trajado, vestido de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo: você quer ser uma mulher bonita, elegante? Você quer chamar a atenção? Não chame a atenção pelas vestes, nem por aquilo que você usa, mas sim pela sua mansidão, pela sua tranquilidade. Que texto bonito, não é? A terceira maneira de nós buscarmos a unidade é agindo com longanimidade. Veja o texto. Paulo diz assim: com toda humildade, com toda mansidão e com longanimidade. É interessante porque a própria palavra em português já nos dá uma ideia, né? Uma palavra longa, né? Longanimidade, que no grego literalmente significa uma longa paciência. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, que lá no interior, quando era menina, a gente tinha as vendas, né? Depois da venda veio o mercadinho, depois o mercado, o supermercado, isso já existe da minha cidade, mas quando eu vim para São Paulo eu descobri que existe um hipermercado. A palavra grega é essa, é uma grande paciência, essa é a ideia.
E a pessoa longânima é aquela pessoa que aguenta as provocações, que aguenta os insultos, que aguenta os deboches. É aquela pessoa que pode dar um troco, né, à altura, mas ela prefere o silêncio. O longânimo é aquela pessoa que prefere baixar a cabeça a levantar a sua mão para o outro. O longânimo é aquele que prefere a mão queimada ao tirar a lenha do fogo a uma mão robusta empurrando a lenha para o fogo. É por isso que Provérbios diz: o homem iracundo, que se ira com facilidade, ele suscita, ele provoca as contendas. Mas o longânimo não, ele apazigua. Ele coloca um pano quente, ele chega, não, peraí, vamos conversar, vamos resolver. Não é bem assim. Aliás, Provérbios diz, né, que a palavra dura faz o quê, irmãos? Suscita ira. Se numa discussão eu vou lá e... aí o outro vai... pronto. É como se você tem um fogo e jogasse 1 litro de álcool dentro. O fogo vai ser mais ainda atiçado. Por isso o provérbio diz, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Eu conheço um pastor, irmãos, que ele já está jubilado, já deve ter uns 15 anos aproximadamente. Um pastor magrinho, ele fala assim bem baixinho. Ele é muito querido, é um homem que eu me espelhei e continuo me espelhando como pastor. Uma inspiração para mim. E eu sei que ele já esteve aqui na nossa igreja pregando, antes da pandemia, mas eu sei que ele é muito querido de uma família querida nossa, que é o Paulo e a Jaque. Ele foi pastor no Brás há muitos anos, reverendo Mário. Eu nunca vi, Paulo e Jaque, o reverendo Mário levantando a voz, nunca. Eu me lembro que numa ocasião, presbítero Glauco, uma reunião de presbitério, a coisa pegando fogo, era um presbitério grande, eram 13 igrejas, e o reverendo Mário se colocou em pé com aquela voz: irmãos, a minha visão a respeito de... Pronto. Sabe, aquela coisa, o circo pegando fogo, e ele vem com aquela voz mansa, e diz assim: não é assim, irmãos. Pronto, resolveu o problema. O que Paulo está dizendo é que se nós queremos de fato buscar a unidade em todos os âmbitos da vida, sobretudo na igreja, nós precisamos de longanimidade, precisamos de um macro, de um hiper coração tranquilo. Isso vale para tudo, irmãos, isso vale para casamento, para um filho, um trabalho, no trânsito inclusive. Hoje a Milena, ela me perguntou assim: pastor, o que eu faço com os motoqueiros? Eu falei: levante os vidros, ligue o ar-condicionado e coloque um hino. E vá pela faixa da direita. Esse é o melhor caminho. E ore para que eles não arranquem o seu retrovisor. Nada pessoal, Valmir e Daniel, viu? Que eles são motoqueiros. Né? O Daniel trabalha com isso, né? Anda na rua o dia todo. Mas tem motorista que é barbeiro também, né, Daniel? E muitos, né? Não sei se é o caso da Milena, espero que não. Mas... sei que ela está começando agora, então tudo pode acontecer. Cuidado, Daniel. Muito bem. A quarta e última maneira de nós buscarmos a unidade. Eu acho isso fantástico. Isso aqui é a coroa de tudo que Paulo está dizendo. Buscarmos a unidade sendo suporte em amor. Veja o que Paulo diz no final do verso 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, ser suporte já é difícil. Não é fácil carregar o outro. E é muito mais difícil ser suporte quando a coisa é desagradável. Aí é que é pior. Mas a palavra grega que Paulo emprega aqui é no sentido de tolerarmos os outros. Isto é, entendermos que as pessoas, elas são imperfeitas, que elas não são iguais a nós e que elas estão em construção pela graça de Deus. Então eu não posso achar que todo mundo na igreja vai pensar como eu. Eu sou diferente da Michelle, a Michelle é diferente de mim, nós somos diferentes dos nossos filhos, cada filho tem um gênio, a Ana Maria pensa de um jeito, a Letícia do outro, o Davi do outro, cada crente aqui pensa de um modo. Nós somos todos iguais, temos 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca e um corpo. Entretanto, somos diferentes, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu caráter, cada um tem as suas virtudes e defeitos.
Então, quando Paulo está dizendo que nós devemos ser suporte, o que Paulo está dizendo é: eu tenho que aprender a tolerar e entender e compreender que o meu irmão é diferente de mim, que ele também é pecador como eu e que ele está sendo trabalhado e moldado pela graça de Deus dia após dia. Agora a pergunta é: como é que eu consigo fazer isso? Aí está o grande detalhe do texto. Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Sabe o que é interessante? A língua grega tem 4 palavras para amor. 4. Fala de amor de marido, amor de irmãos, amor de amigos, enfim. Mas a palavra que Paulo usa aqui não é nenhuma dessas palavras. É uma palavra que não era usada na cultura grega. Era uma palavra quase que específica do cristianismo, que é a palavra ágape. E ágape não tem nada a ver com afeto, muitas vezes, não tem a ver com paixão, mas ágape tem a ver com atitude, com vontade. Então, quando a Bíblia fala desse amor ágape, a Bíblia está falando de um amor decidido, de uma vontade deliberada de fazer em favor do outro. Amor ágape é ir atrás daquele que virou as costas. Amor ágape é estender as mãos àquele que te feriu na face. É olhar com misericórdia para aquele que te olha com ódio. É esse amor que nos faz humildes, mansos, longânimos e perdoadores. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, é o amor que nos dá um coração doce. É o amor que nos faz servir com alegria, que nos faz ensinar com paciência, que nos faz disciplinar com ternura, que age e reage com bondade. A pior igreja do Novo Testamento, em termos de relacionamento, é a igreja de Corinto. Paulo abre a carta dizendo: vocês estão divididos. Uns aí que seguem Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. A igreja está um caco em termos de comunhão. E aí Paulo vai construindo o seu pensamento, resolvendo os conflitos e os problemas doutrinários. E Paulo chega então no coração da carta, que é o capítulo 13. E lá no coração da carta, Paulo fala assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor, então, é essa palavra que congrega, que une, que resume todas essas virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Você quer ser humilde? Ame. Você quer ser manso? Ame. Quer ser longânimo? Ame. Não tem outro caminho. Agora, eu estou caminhando para a conclusão do meu sermão e eu quero dizer uma coisa importante. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de homens que foram mansos, humildes, amorosos e longânimos, mas nós temos na Bíblia apenas um homem que conseguiu fazer todas essas coisas e juntar todas essas virtudes nele mesmo: Jesus Cristo. Jesus foi humilde porque ele se fez um de nós. Jesus Cristo foi manso quando ele poderia descer a espada. Jesus foi longânimo quando estava lá na cruz e os homens zombando dele. Jesus Cristo suportou os pecadores em amor. Jesus Cristo, ele resume tudo em si mesmo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Fazer isso tudo é fácil? Não, não é. Sabe por quê? Veja o que Paulo diz no verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está dizendo é: se esforce, empregue todas as suas energias para que você preserve a paz da igreja pela unidade que o Espírito dá. Então não é fácil ter unidade na igreja, como não é fácil ter unidade no casamento. Não é fácil, a gente tem que começar todo dia. Às vezes a gente tem que parar, ouvir a esposa dizer, ao contrário também, e às vezes você tem que retroceder, e às vezes você tem que se rebaixar para poder conciliar as coisas. Não é fácil. É por isso que Paulo diz: esforçando-vos. Então, irmãos, se nós queremos manter a nossa igreja unida, nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos ter um desejo intenso. Se nós somos orgulhosos, grosseiros, iracundos, se nós não conseguimos demonstrar amor, nós temos que pedir a Deus para que Ele mude
o nosso coração. Para que Ele quebre o nosso coração. Muitas vezes somos orgulhosos e não queremos nos rebaixar. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, quebranta o nosso coração. Tira de nós, Senhor, o orgulho, a altivez, a jactância. E muitas vezes nós somos assim e nem percebemos e nem nos damos conta do quão orgulhosos nós somos. Querido irmão, nós temos um texto diante de nós que nos convida a uma reflexão muito profunda. Porque veja como Paulo termina o texto. Ele fala assim: bom, por que eu tenho que fazer isso tudo? Ok, eu tenho que me esforçar, ok. Mas como é que eu tenho que entender essa unidade que existe na igreja? Olha para o texto. Paulo diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Quer dizer, nós temos uma só igreja, nós estamos no mesmo Espírito, nós temos a mesma salvação, nós temos um só Senhor, verso 5, uma só fé, um só batismo, nós só temos um Deus, o mesmo Deus e Pai, o qual é sobre todos e por meio de todos. Então o que Paulo está dizendo é: nós estamos no mesmo corpo, mesma fé, mesmo Senhor, mesmo batismo, mesmo tudo. O que é que nós devemos fazer então? Nós devemos buscar a unidade. Aquilo que nos une enquanto irmãos, que são essas coisas, é muito maior do que aquilo que nos divide enquanto irmãos. Sabe, a última oração de Jesus, antes de morrer, João capítulo 17, chamada oração sacerdotal, ele orou assim ao Pai: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós precisamos orar mais e nos dedicar mais para sermos uma igreja unida. E para sermos uma igreja unida, nós precisamos dessas 4 grandes virtudes. Que Deus nos ajude no exercício dessas coisas. Amém. Eu queria convidar a equipe, nós temos ainda um minutinho. Vamos cantar novamente aquele cântico, pode ser? Eu acho que ele vai cair como uma luva. E nós podemos então responder aquilo que nós ouvimos, cantando esse cântico. Eu achei muito interessante porque, enquanto a equipe cantava, eu me lembrava, a última vez que cantei esse cântico, antes de vir a São Paulo, foi num acampamento, e tinha dado uma tempestade, viu? Estava tudo voando, e nós estávamos lá, debaixo de um barracão, cantando Somos Um, vivendo em amor, nós somos um. Vamos então cantar esse cântico e nos lembrar desta grande verdade: nós somos um.